que a Megumin, a Emilia e a Takagi têm em comum? À primeira vista, absolutamente nada. Uma é uma maga completamente doida, outra é uma heroína gentil, e a terceira vive provocando o protagonista. Mas existe uma pessoa que conseguiu dar vida a todas elas. Hoje eu vou falar sobre a Rie Takahashi, uma das seiyus mais virais e famosas da nova geração e a queridinha dos otakus. Seiyu essa que tem o dom de dar voz a personagens super populares e virais, que acabam virando um enorme sucesso tanto em anime quanto em jogos. Onde essa mulher põe a voz dela, acaba funcionando. Aqui vamos entender como ela chegou ao topo da indústria e por que sua voz marcou tantos personagens diferentes, um pouco de sua história e o que levou ela a querer se tornar uma seiyu. Então, sem mais demora, vamos ao vídeo. A Rie Takahashi nasceu em 27 de fevereiro de 1994, na cidade de Kashiwa, na província de Chiba. A Rie Takahashi, antes mesmo de entrar no ensino fundamental, ela sonhava em ser uma cantora. E o motivo era chamar a atenção das pessoas. Durante o ensino fundamental, ela nunca havia praticado ginástica rítmica. Ela, uma vez, voltou para casa chorando porque estava com medo de que os cachorros vadios que encontrou no caminho de volta da escola estivessem a seguindo de perto. Ela também era fã da banda Funky Monkey Babies, quando estava no ensino médio e chegou a assistir um show deles. O mais engraçado é que naquela época ela dormia em um armário. Dizem que ela costumava entrar lá porque o armário grande do professor estava aberto e ela acabava dormindo nele. E ela já falou que na segunda série ela escrevia poemas e os lia para os amigos. Até aí tudo bem, nada de anormal. Isso até ela dizer que colocava curativos e fingia estar machucada quando fazia isso. Ela se formou na escola secundária Lip Koshigaya Minami, na província de Saitama, quando ela cursava o segundo ano do ensino médio e participava do clube de radiofusão. Ela ganhou o prêmio de excelência na categoria de dublagem do Animation Koshien entre 2010 a 2011. E em agosto de 2011 participou da quinta audição do 81. Em março do ano seguinte, após ela se formar no ensino médio, ela ingressou no Centro de Treinamento de Atores, fez aula como aluna pesquisadora e começou a trabalhar como membro da nova unidade de dubladores, a Nissone, em junho. Eventualmente, ela se formou no 81 Actors Studio, em março de 2013. Ela também se tornou membro da 81 Product em abril. E o motivo pelo qual ela entrou foi porque sua mãe era uma aluna do segundo ano do clube de teatro na escola do dublador Kujira, e recomendou que ela se juntasse à empresa de entretenimento, a qual a sua veterana pertencia, dizendo que seria bom para ela. Ela então se inscreveu para competir na quarta audição do X81, mas foi rejeitada por causa de seu trabalho na época. No entanto, na quinta audição, ela conseguiu entrar na 81 Produce, chegando ao semi-grande prêmio junto com a Reina Ueda e outros. A Rie Takahashi disse que se tornou dubladora porque ela ficou impressionada com a voz do Satoshi Hojo do anime Higurashi. E esse personagem foi super importante para a decisão dela, pois ela ficou fascinada ao descobrir que muitos personagens masculinos jovens eram interpretados por mulheres, e essa descoberta despertou nela o desejo de se tornar seiyu. E quando ela ouviu a voz do Hojo, que é dublado pela Yu Kobayashi, ela ficou encantada, e disse que assistia toda semana e queria interpretar um papel como esse. Sua carreira como seiyu começou em 2013, onde ela havia dado voz para uma personagem de fundo no anime Stella Woman Academy. Em 2015 foi onde ela realmente começou a ficar em evidência. Ela conseguiu seu primeiro papel principal como Futaba Ishinose, em Seiyu's Life. E esse anime foi especialmente simbólico porque fala justamente sobre a vida de seiyus iniciantes. E graças a esse trabalho, ela também formou o grupo musical ER Ponies com Marika Kuno e Yuki Nagaku. E um detalhe curioso sobre esse anime é que nele as próprias dubladoras e dubladores famosos aparecem como personagem 2D como a Rie Kujimiya, o Hiroshi Kamiya, a Masako Nozawa, Tamura Yukari e a Yui Horie, que são seiyus que já deram vozes para muitos personagens populares também.
Mas até aí, como toda seiyuu de grande sucesso começa, ela ainda estava pegando papéis pequenos e tímidos. Mas 2016 foi o ano da explosão, o ano que mudou sua vida para sempre, e que depois disso foi sucesso atrás de sucesso. Junto da era Isekai em ascensão, também foi o ano onde a Rie Takahashi interpretou duas personagens importantíssimas de dois Isekais de sucesso. Foi aí que ela se tornou uma das grandes vozes da indústria, interpretando quase ao mesmo tempo as personagens Megumin de Konosuba e Emilia de Re:Zero, duas personagens que ficaram extremamente populares, e ao mesmo tempo as duas testaram de forma diferente a versatilidade da Takahashi. De um lado tinha a Megumin, que era mais barulhenta, teatral e maluquinha, e do outro lado tinha a Emilia, que era mais doce, elegante e contida. E esses dois isekais se tornaram fenômenos globais, e são uma das maiores referências do gênero até hoje. Então, com esses dois em alta, era impossível a Rie Takahashi não ganhar popularidade viralizante depois dessa. Essas duas foram as primeiras personagens dela a serem super populares. Mas nesse mesmo ano, ela também deu voz para a Masho do anime Fate Grand Order e a Mirai Asahina do anime Mahotsukai Precure, que é uma personagem mais desconhecida e que não chega perto do pico dessas duas personagens, mas ainda fez parte do currículo dela nesse ano. Esses papéis fizeram dela uma das seiyus mais comentadas da nova geração, e renderam a ela o prêmio de melhor atriz em revelação no 10º Seiyu Award, em 2017, que foi um ano de consolidação da seiyuu. E a partir daí, o crescimento dessa seiyuu foi inevitável. Mesmo com apenas duas personagens populares, já foi o suficiente para ela se consolidar fortemente. E entre 2017 a 2018, muito do seu impacto veio dessas duas personagens. Mas foi nesse ano onde ela realizou seu clássico desejo que a levou até a dublagem, que foi dar voz para personagens masculinos. Pois em Knight Magic, ela deu voz para o personagem Ernest Echevarria. Em 2018, a Rie Takahashi está de volta com mais uma personagem nova, e dessa vez ela foi escalada para dar voz para a rainha das pegadinhas, Takagi do anime Karakai Juzu no Takagi-san, outra personagem bem popular entre as comédias românticas. Após ficar em mais 2 anos de consolidação e crescimento, em 2021 a Rie Takahashi novamente voltou a chamar a atenção, quando também foi revelado que ela seria a voz da personagem Hu Tao, no tão famoso jogo Genshin Impact, pois a Hu Tao sempre foi uma das personagens mais queridas e populares do Genshin, por seu visual, suas danças, memes, por ter uma gameplay forte. Obviamente, a influência da Rie Takahashi ajudou muito também, principalmente quem já era fã dela pelos trabalhos nos animes. Mas ela também foi ajudada, pois isso fez com que milhões de jogadores fora do público tradicional de anime conhecessem a voz da Rie Takahashi, e fizesse com que ela ganhasse ainda mais reconhecimento internacional, ao dar voz para uma das personagens mais famosas e rentáveis desse jogo. No ano seguinte, ela continuou aumentando seu currículo com outras personagens que também ficaram bem queridas, porém em uma escala menor do que ela já conseguiu alcançar. Em 2023, a Rie Takahashi já era extremamente popular, mas a sua popularidade estava muito longe de parar por aí, já que nesse ano ela recebeu a honra de ser a voz da Ai Hoshino, no anime Oshinoko. Anime esse que rapidamente se tornou um fenômeno mundial com sua estreia extremamente forte de 90 minutos. E a Rie Takahashi não deu voz para uma personagem qualquer não, tá? Pois a Ai Hoshino é simplesmente a personagem mais famosa da obra, e o rosto da obra também, pois ela foi muito elogiada em sua atuação, ao dar voz para uma idol extremamente carismática, jovem divertida, mãe amorosa e alguém que escondia seus verdadeiros sentimentos. Tudo isso em uma personagem só, imagina. E esse papel mostrou um alcance dramático impressionante dela. Imagina só o peso da responsabilidade que estava na mão dela aqui. E com a Ai, ela ganhou uma enorme visibilidade para uma nova geração de fãs, reconhecimento internacional renovado e mais um papel icônico para a sua carreira. Mas apesar do sucesso estrondoso da Ai e a popularidade crescente da Rie, confiança ainda não era algo que parecia forte nela, pois a Rie Takahashi nunca imaginou que seria escalada para ser a voz da Ai Hoshino, pois na audição de Oshinoko,
A Rie Takahashi não tinha Ai Hoshino como a sua primeira escolha. Na verdade, ela queria interpretar a Akane. Ela chegou a explicar que antes da audição final, ela gravou testes para vários personagens da obra, e foi eliminando aqueles que achava que não combinariam com ela. E como ela admirava muito a Akane inicialmente, ela acabou concentrando seus esforços nesse papel. No entanto, ela não passou na primeira fase da audição para a Akane, que no final acabou sendo dublada pela Manaka Iwami. E depois disso ela teve a oportunidade de fazer a audição para Ai Hoshino. A partir do momento em que ela avançou para a segunda fase, decidiu se dedicar completamente à personagem. E ela chegou a dizer algo nesse sentido, ó. Desde que fui selecionada para a segunda rodada, fiz de tudo pensando na Ai. O resultado acabou sendo um dos papéis mais elogiados da carreira dela. Ou seja, ela de início fez de tudo para dar voz a uma personagem muito amada e também complexa, para no fim dar voz ao maior fenômeno da obra. Mas nesse mesmo ano ela também deu voz para a moleca Tomo Aizawa, do anime Tomo-chan Wao Nanoko. Em abril de 2025, a Rie Takahashi havia feito uma pausa curta em sua carreira. A agência 81 Produce anunciou que ela faria uma pausa de aproximadamente um mês para passar por uma cirurgia nas cordas vocais, devido a nódulos vocais, que já vinham causando rouquidão há algum tempo. A decisão foi tomada para proteger a sua voz e garantir a sua carreira a longo prazo. Mas a própria Rie tranquilizou os fãs dela, dizendo que a sua saúde geral estava boa, e que o problema era específico nas cordas vocais, e que aproveitaria esse período para se recuperar e voltar em boas condições. E poucos depois, em maio do mesmo ano, ela retornou gradualmente às atividades, conforme a recuperação evoluiu bem, e hoje ela trabalha normalmente e continua recebendo papéis novos. Agora falando um pouco da personalidade dela, a Rie Takahashi também gosta muito de imitar os seus personagens, e essa é uma das características mais marcantes dela. Ela é conhecida por entrar no clima dos seus personagens durante eventos, programas de rádios e transmissões ao vivo. Ela gosta de recriar vozes, bordões, poses e trejeitos quando a situação pede. A Megumin é o caso mais famoso nisso. Em eventos de Konosuba, ela frequentemente faz a pose da Megumin, grita Explosion, interpreta pequenas cenas da personagem e brinca com seus colegas de elenco Jun Fukushima, Sora Mamiya e Ai Kayano, que são as vozes do Kazuma, Aqua e Darkness, pois ela demonstra gostar bastante de interpretar suas personagens fora do estúdio quando participa de eventos oficiais. Isso acontece porque ela é uma pessoa bastante extrovertida e parece se divertir muito interagindo com os fãs. Ela costuma fazer expressões exageradas, ri bastante, improvisa e brinca com os colegas. Inclusive, seus fãs dizem que ela é a própria Megumin na vida real, de tão bem que ela incorpora a personagem. E o seu jeito combina bastante com os tipos de personagens que ela dá voz. Personagens mais provocativas, exageradamente teatrais e molecas. São personagens bem da personalidade dela. Mas isso não significa que esse seja o único tipo de personagem que ela consegue fazer, pois ela também é capaz de fazer bem a voz de personagens mais calmas, como a Emilia, por exemplo, que é uma de suas personagens mais conhecidas e tem uma pegada totalmente diferente da Megumin e da Takagi. E também personagens mais tímidas e inseguras, como a Asami de Kanojo Karishimazu, personagens mais responsáveis e maduras, como a Nini, e até personagens masculinos que ela já deu voz. Então ela tem uma ótima versatilidade vocal. Então ela não se prende a apenas um tipo de personagem. E é isso que torna ela uma seiyuu tão única e popular. E a Rie, apesar de ser extrovertida, ela tem fama de ser bastante educada e ela não costuma gerar polêmicas e possui uma imagem bastante positiva na indústria. Ela desenvolveu uma amizade bem duradoura com o restante do elenco de Konosuba. Com o Jun Fukushima, a química dos dois nos eventos de Konosuba é enorme. Eles vivem fazendo piadas um com o outro. Com a Sora Mamiya também tem uma relação bastante divertida. Enquanto a Aqua já é caótica, a Rie entra completamente no clima, e as duas costumam rir bastante durante as apresentações. Com a Ai Kayano é interessante pela diferença de personalidade entre as duas. A Ai é extremamente calma, e a Rie é extremamente energética. E mesmo assim elas parecem se dar muito bem e têm boa química em eventos de Konosuba. Também tem uma ótima amizade com o Yuzuki Kobayashi, que é o dublador do Subaru.
e os dois conversam bastante e brincam bastante durante entrevistas. Nos programas de rádio, ela consegue levantar o clima do estúdio com seu jeito animado, mas também é muito dedicada às gravações e demonstra entusiasmo pelos personagens, e também é comunicativa sem ofuscar os outros. E assim é a carreira e a vida da Rie Takahashi, uma das seiyus mais populares da atualidade, e que cresceu de uma forma instantânea. Uma seiyu viral que começou a jornada através da vontade em dar voz a personagens masculinos, mas que não apenas realizou esse desejo, como também mostrou que podia ir muito além disso, e dar voz a vários tipos de personagens que hoje são muito famosas e amadas, e que explodiram globalmente, resultando ainda mais no seu constante crescimento, apesar de não ser tão antiga assim na indústria, e não ter um currículo imenso de personagens, mas em sua maioria são personagens que fizeram muito sucesso.